Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. O príncipe rapidamente corta as ervas, libertando o homem que diz: "Obrigado, meu senhor." O príncipe responde: "Essas ervas daninhas são chamadas de gramas de fio preto. Elas são extremamente duras, mas não são difíceis de lidar. Entretanto, isso poderia facilmente alertar os espectros nas proximidades. Todos devem estar alertas e evitar serem pegos por ela." O pessoal concorda. Entendido. Eles caminham e, ao longe, avistam raios roxos. O prota exclama surpreso e o príncipe comenta: "Parece que há pessoas ali. Vamos dar uma olhada." Ao se aproximarem, veem um espectro berrando. Um homem diz: "Ele tem medo de raios, vamos capturá-lo." Outro acrescenta: "Temos muita sorte de encontrar um desses espectros logo que entramos." O príncipe então lança raios roxos, eletrocutando o espectro. A princesa intercede: "Vocês podem parar agora." Ele olha para ela com um olhar sério, dizendo: "Por que você está nos pedindo para parar, princesa?" Ela responde: "Ele parece tão triste." Ao ouvir isso, os homens caem em risos e dizem: "Alguém sentindo pena da presa? Já que está se movendo devagar, podemos aproveitar para acabar com ele de uma vez." A princesa, sempre tão gentil e linda, tenta argumentar, mas é interrompida pelo príncipe, que diz: "Irmã, você não pode detê-los, vamos andando." Ela aceita. Tudo bem então." E outro homem comenta: "Este rancho de bestas espirituais não é tão assustador quanto você disse." O príncipe retruca: "Bem, você passou facilmente pela zona das flechas lentas da última vez, mas desta vez tivemos muitos problemas. É o contrário, enfim, vamos embora." O homem observa o espectro, pensando: "As pérolas que eles contêm são úteis para mim. Seria bom se eu pudesse ficar e capturar um." O prota exclama quando o dragão avisa: "Luzem que rápido, saia desta área." O prota pergunta: "O que há de errado?" O dragão explica: "Os grunhidos desses espectros são a linguagem da raça dos dragões." Intrigado, o prota questiona: "A linguagem dos dragões genuínos? Lembro que consegui me comunicar com o clã do dragão quando estava no reino dos dragões genuínos. Eles têm sua própria linguagem?" O dragão confirma: "Correto. Eles estão convocando os outros fantasmas na área. Não podemos sair mais tarde se não fizermos isso agora." Alarmado, o prota exclama: "O quê?" E grita para todos: "Todos! Fujam logo! Esses espectros estão convocando outros espectros." O príncipe Ian questiona: "Como você sabe?" Sem tempo para explicações, ele responde: "Eu não tenho tempo para explicar. Vamos logo." Ele concorda e, ao ver o outro príncipe, o príncipe herdeiro pensa: "Meu irmão está aqui também. Devo informá-lo usando energia genuína. Embora raramente interajamos, ainda somos irmãos." O príncipe herdeiro, percebendo a situação, pensa: "Por que o príncipe Ian está me dizendo para ir rápido?" Observa o prota e os outros fugindo e conclui: "Embora eu não tenha ideia do que está acontecendo, não tenho motivos para ficar aqui. Devo sair logo." O espectro continua a berrar, enquanto o outro príncipe ataca, dizendo: "Está quase acabado, só um pouco mais." De repente, as ervas crescem massivamente, enredando vários deles. Um homem exclama: "O quê?" Enquanto o espectro avança, matando um após o outro. Outro grita: "Maldição, droga, não consigo me libertar." As ervas começam a pegar fogo, e ele diz: "Só podemos queimá-las." A princesa olha para trás, mas o prota adverte: "Não olhe. É perigoso lá. Estamos saindo do alcance da grama do fio preto." De repente, um raio extremamente forte cai, levando o prota a questionar: "O que foi esse raio gigante?" O príncipe diz: "É Liu Xiu." O prota responde: "Ele é tão forte assim? Isso é quase um ataque de força total de alguém no reino do mar divino." O príncipe, sorrindo, comenta: "Quem poderia imaginar que o príncipe herdeiro do reino de Daiyu traria tantos tesouros? Se meu palpite estiver correto, ele simplesmente usou a arma divina do trovão. Ela só pode ser usada uma vez e é um recipiente semi-divino." O prota diz: "Entendi", e pensa:
Os espectros no rancho das bestas espirituais deveriam ser aniquilados por aquele ataque. Não há necessidade de nos preocuparmos agora. A princesa diz: podemos entrar no reino secreto depois disso. E o príncipe acrescenta: em teoria, sim. Estamos na área central da ilha, depois de passar pelo rancho das bestas espirituais. Agora só precisamos encontrar a entrada. Eles chegam a uma cidade. A Yue exclama: "Oh, é lindo!" E a princesa concorda: "Verdade." Enquanto isso, o prota observa uma pilastra pensativo. O clã do dragão é bem meticuloso em suas construções. Eles misturaram areia luminosa com os materiais de construção. Elas absorvem a luz do sol pela manhã e brilham à noite. Mesmo depois de tanto tempo, as luzes ainda são impressionantes. O príncipe, observando o local, diz: "Aqui está a entrada." Eles adentram e ficam abismados. É mostrada uma pirâmide extremamente grande, cheia de portas. O prota pergunta: "Qual porta é a entrada?" E o príncipe responde: "Essa é a mina do clã dos dragões. Então cada porta é uma entrada." Uns caras aparecem com picaretas e o prota comenta que as picaretas deles são de nível Xian de baixo grau. O príncipe explica: "É aí que as pessoas normalmente erram. Ao contrário do que você está pensando, os minérios deste local não podem ser extraídos com uma picareta normal. É necessário uma picareta de nível Xian para extraí-los." O prota reflete: um artista marcial pode facilmente extrair minerais normais com as próprias mãos. Então, uma picareta normal é usada apenas como ferramenta de assistência. Que tipo de tesouro está escondido aqui que requer um nível Xian para ser minerado? O príncipe diz: "Bem, vocês saberão o que acontece lá dentro daqui a pouco." Ele olha para Yu e diz: "Venha pegar a sua picareta." Ela, apontando para si mesma, pergunta surpresa: "O quê? Eu também tenho que minerar?" E ele responde: "Por que não? Já que eu tenho uma de nível Xian de alto grau." Ele joga a picareta para ela. O prota pergunta: "Nenhuma para mim?" O príncipe, retirando uma picareta, responde: "Aqui, esta é a sua. Ouvi dizer que você planeja escavar muitas pedras vitais. Então, eu trouxe isto para você. É uma picareta relíquia de baixo nível. Embora seja fácil obter uma arma relíquia de baixo grau, encontrar uma picareta deste nível me deu algumas dificuldades." O prota, pegando a picareta, balança-a e diz: "Não é um pouco de desperdício usá-la como picareta?" O príncipe responde: "Não há necessidade de se surpreender. Normalmente não colocaríamos tanto esforço em algo como uma picareta. Esta mina no reino secreto do Imperador das Plumas é especial. Vale a pena investir em picaretas." Ele vai na frente e diz: "Deixe-me te mostrar." Ele entra na porta e avisa: "Você vai cair na mina depois de entrar por esta porta." E desaparece. Após o sumiço do príncipe, a Yue exclama: "E ele entrou!" Antes que termine de falar sobre o que farão, o príncipe reaparece rapidamente e diz: "Olhe, eu peguei um cristal de fogo." Jogando-o fora, ele comenta: "Não vale muito." O prota observa isso meio alarmado, pensando: "Essa mina é estranha. Não posso investigar mesmo com a vontade do mundo. Parece que vou ter que entrar e ver por mim mesmo." Ele adentra a entrada e cai no meio de uma floresta. Levantando-se e observando ao redor, ele vê uma árvore extremamente grande, cheia de cristais presos nela, e exclama: "Que diabos é essa coisa?" Olhando para trás, ele diz: "Essas folhas coincidem com as portas daquela pirâmide." Ele olha para o lado, vendo algo, e murmura: "Parece que há algumas coisas coloridas embrulhadas sobre esta folha." Vendo algumas pedras vermelhas, ele comenta: "É um minério. Esse minério vem de dentro da árvore." O prota, em cima de uma árvore, diz: "Deveria ser impossível para uma planta produzir minerais. Talvez isso tenha sido feito pela árvore ao absorver água do subsolo." Ele, utilizando a picareta, fala: "Vamos tentar." Após um esforço, ele retira alguns cristais e observa: "É duro. Não é de admirar que precisem de uma picareta de alta qualidade. Não podem extraí-lo de outra maneira." Ele continua: "Aqui não há pedras de vida. Este lugar está em uma altura estranha."
Observando os outros, ele vê eles pulando e desaparecendo ao cair em direção ao local. Pensativo, o prota diz: como eles desapareceram de repente? Então ele se lembra. As folhas estão amarradas às entradas da pirâmide. O príncipe Ian apareceu fora dela depois de fazer uma demonstração. Murmurando, ele conclui: entendo. Deve haver uma grande matriz de teletransporte sob a árvore para transportar as pessoas para fora da pirâmide. Só preciso pular para baixo. Ele pula, e enquanto cai, diz: portanto, essa árvore absorve muitos minerais diferentes em seu tronco, enviando-os para as folhas e depois se enrolando nelas. Sorrindo, ele pensa: se eu pudesse cortar um pedaço do tronco, seria mais fácil coletar alguns minerais. Mas de repente, algo o joga para baixo. Ele aparece do lado de fora, cercado por um círculo. O príncipe, observando, comenta: parece que você está tentando cortar o tronco da árvore. Inúmeras pessoas tentaram, mas todas falharam. O prota observa-o, pensativo. O prota diz: se estou adivinhando corretamente, os minerais obtidos nos níveis mais baixos da pirâmide são de baixa qualidade. A qualidade melhora à medida que você sobe, certo? O príncipe, sorrindo, responde: você está certo. Há 47 níveis nesta pirâmide, que correspondem aos 47 níveis da árvore. A qualidade dos minérios melhora à medida que você avança, mas a dificuldade também aumenta. Curioso, o prota pergunta: em que nível aparecem as pedras da vida? O príncipe explica: elas geralmente surgem após o nível 25. Quanto mais alto você vai, mais perigoso se torna. Com um olhar determinado, o prota afirma: preciso tentar, não importa o que aconteça. Ele então adentra o nível 25, observando o ambiente. Aqui não, aqui também não, murmura para si mesmo. Um homem questiona: o que o Luo Tianxing está procurando? Ele nem está minerando. Outro acrescenta: quem sabe? Talvez esteja à procura de alguns minerais especiais. A princesa, observando-o com a mão no queixo, comenta: minerais especiais, hein? Devem ser as pedras da vida que ele mencionou. Agora no nível 29, o prota, visivelmente satisfeito, exclama: finalmente encontrei. No meio das pedras da vida, um cubo azul surge inesperadamente. O prota, surpreso, questiona: o que é isso? De repente, o príncipe e a princesa fazem sinais para ele, e ele responde com gestos semelhantes. Ao longe, algumas pessoas comentam admiradas: uau, isso é incrível! Nesse momento, é mostrado o príncipe segurando uma pedra vermelha, e alguém diz: o príncipe herdeiro é certamente abençoado pelos céus. Encontrou uma pedra de fogo na primeira tentativa. Mas então, outro príncipe chega anunciando: ok, eu também tenho uma. O príncipe herdeiro, com uma expressão de desgosto, reclama: é maior que o meu. O outro príncipe pergunta: o que você conseguiu, Luo Tianxing? Desafiador, o prota responde: por que isso tem a ver com vocês? Não vou dizer. Um espectador comenta: não parece que ele conseguiu algo notável. Outro, sorrindo, sugere: talvez seja algo ruim, e ele está envergonhado de mostrar. Virando-se, o prota é abordado pela princesa, que diz: Luo Tianxing, me dê suas mãos. Confuso, ele pergunta: o quê? E estende a mão. Ela deposita em sua mão um punhado de pedras da vida. Ele as olha, abismado, e agradece: obrigado, princesa. Em troca, vou lhe dar algo. Ele então tira o cubo azul que havia encontrado e oferece: tome isso. Ela pega o objeto, questionando: isso é? Nesse instante, alguém exclama: ó Deus, isso é! O príncipe interrompe, apontando: Luo Tianxing, tem certeza que deseja dar isso à princesa? O príncipe Yan diz: é quase impossível estimar o valor dessa coisa. O prota responde: para mim, as pedras da vida são mais importantes. Os outros minérios são de pouca utilidade para mim. Você pode ficar com isso. Então a princesa interrompe: Luo Tianxing, você não sabe o que é isso? O prota diz: não. O príncipe Yan, virando levemente o rosto, questiona: e você está apenas dando assim? A princesa sorri e comenta: você realmente não é do país dos deuses. Isso vale muito, não posso aceitar.
Ela se volta para o príncipe e diz: Você deveria explicar, príncipe Yan. Você tem mais conhecimento sobre ferreiros, já que vive entre eles. O príncipe Yan explica: Antes, os ferreiros do país do Ferro Negro não conseguiam forjar recipientes divinos. Mesmo dedicando todos os seus recursos e esforços, o máximo que conseguiam era um recipiente meio divino. Até que alguém extraiu a mesma pedra que você tem aí. Era indestrutível por armas e resistente a chamas. Muitos ferreiros se interessaram por ela. Finalmente, um ferreiro chamado Zhong Tianhu desvendou seus segredos e criou o primeiro recipiente divino nos 4 países de Deus. Em homenagem a esses ferreiros, chamamos essa pedra de Olhos de Tianyu. O preço de um desses é quase igual ao de um recipiente divino. Veja a expressão deles. A cena mostra o pessoal observando, boquiabertos. A princesa ri com isso. O prota, segurando a pedra, diz: Ok, um recipiente divino não é necessário para um artista que se concentra em melhorar suas próprias habilidades como eu. Combina mais com a princesa dos 4 países de Deus. Colocando a pedra na mão dela, ele diz: Então, vou dá-la para você. E a princesa responde: Então, obrigada. O prota se afasta dizendo: Vou continuar minerando. O príncipe comenta: Claro, mas não ultrapasse o nível 30. O prota pergunta: Por quê? O príncipe explica: As áreas acima do nível 30 são geralmente reservadas para os reinos do limbo e acima. É uma ameaça à vida para um artista marcial do reino do desastre virtual. Os minérios são duros e podem ser impossíveis de desenterrar. O outro príncipe ri e provoca: Você não ousa nem subir no nível 30? Você derrotou o pequeno monstro, então por que está com medo? O príncipe Yan intercede: Não dê ouvidos às suas provocações. Você pode encontrar as pedras da vida na sua área atual. O prota responde: Entendido. Ele pensa consigo mesmo: Aconteça o que acontecer, o tempo é limitado. Eu preciso encontrar mais pedras. O prota continua a catar as pedras falando sozinho. Já cavei os níveis 28 e 29. Estão completamente limpos. Mas os abaixo do 27 parecem quase intocados. Ele reflete por um momento e decide: Também posso verificar o nível 30. Vou me retirar em caso de perigo. A cena muda para uma entrada do nível 30. Ele observa os mineradores e nota: O que eles estão fazendo ao invés de minerar? Ao se aproximar, ele escuta uma conversa. Que tal trocar por esse? O outro responde: Isso é muito barato. O prota, ao observar a cena, comenta: Eles estão trocando. Com um sorriso ele pensa: Consegui apenas algumas pedras vital sozinho, mas talvez possa obter mais de outras pessoas. Ele se aproxima do grupo e anuncia: Estou procurando trocar. Jogando algumas pedras no chão, ele diz: Qualquer pessoa com pedras vitais pode negociar comigo. Os homens observam as pedras e um deles aponta: Eu tenho 6, posso trocar por isso. O prota responde: Isso parece ótimo, mas de repente alguém chega exclamando: Pare! É a Yue! Ela aponta para o homem e diz: 6 pedras vitais por ouro puro? Você deve estar brincando. O homem fica pensativo. Yue, desafiadora, estica o dedo para ele e provoca: O quê? Procura uma luta. O irmão Tianxing pode matar você com um dedo. Traga pelo menos 80 pedras vitais se quiser uma dessas. O homem responde: Bem, tenho apenas 12. Veja. Ela coloca as mãos na cintura e, com um olhar sério, repreende: Você oferecia 6 a ele, apesar de ter 12. Está tentando se aproveitar do fato de o irmão Tianxing não saber avaliá-los? Em seguida propõe: Que tal agora, por este ouro puro, vamos levar 3.500 pedras de energia genuína de alto grau e as 12 pedras da vida sem descontos? O homem, com a mão no rosto e uma expressão sombria, cede: Você... Se não fosse por você... Certo, tudo bem. O prota agradece: Obrigado por me ajudar a ver seus truques. Ele estende uma pedra e diz: Aqui está a sua recompensa. Eu não preciso delas. Então, e intervém: Você é um tolo. Além de negociar, você também pode comprar pedras vitais com pedras de energia genuína.
As pedras vitais geralmente aparecem em grupos de 10 ou mais. Ele está claramente tentando te enganar ao te dar 6. O prota observa e, pensativo. Entendo. Ele reconhece. Você, com certeza, é inteligente. Não estou muito familiarizado com o mercado daqui. Ela então oferece. Já que você me salvou antes, deixe-me ajudá-lo a trocar algumas pedras vitais. Mas vou cobrar uma comissão. O prota concorda. Pode ter certeza. Ela então chama a atenção dos presentes. Todos vocês, venham aqui. Estou fazendo um grande desconto. As pedras vitais têm prioridade. Com um suspiro, ela pensa. Eu só posso minerar nos níveis 12 com a minha resistência. Não há nada de bom lá. Vocês também podem trocá-los aqui. O prota observa a cena aliviado. Felizmente, E está me ajudando. Agora posso verificar o nível 30. Ao chegar no nível 30, ele observa o local e sente um arrepio. Uma intenção de matar? Ele vê um inseto enorme e pensa surpreso. Não foram todos os seres vivos do Mar das Plumas Celestiais mortos no sacrifício de sangue? O inseto voa em sua direção e ele fica perplexo. Por que existe uma criatura viva aqui? O inseto voa em direção ao prota, que ágil, salta, desviando-se dele. Após o movimento, ele comenta: Uau! Seus membros dianteiros são afiados. As folhas são facilmente perfuradas. Para abrir essas folhas, precisaríamos de uma picareta. Em seguida, reflete. Devo mirar em seu ponto fraco. Acertando o inseto, abre um buraco nele e pensa. Esse inseto come minerais? Seria ele realmente considerado um ser vivo? Enquanto o inseto tenta fugir, o prota fala. Não corra, observando-o atentamente. Deve haver algumas pedras vitais dentro dele. Posso matá-lo para conseguir alguns minerais, pensa. Ele observa outro inseto se alimentando de minérios e pondera. Ele vai me notar se eu me aproximar assim. Melhor chegar ao nível 31 primeiro e emboscá-lo de cima. Ao sair, Yue o encara e diz: Irmão Tianxing, eu ajudei você a trocar 10 pedras vitais e 2.000 pedras de energia genuína de alto grau. O prota responde: Ajude-me a negociar isso também. E lhe entrega um monte de pérolas. Surpresa, Yue exclama: Cristais cinza? Rocha da lua nova? Pedras do coração de água azul? Um homem, ouvindo o que ela diz, exclama impressionado: Caramba, esse Luo Tianxing tem sorte. Outro, com lágrimas nos olhos, lamenta: É tão injusto. Alguém então grita: O que está esperando? Vá negociar com ele. O prota focado rapidamente ascende ao nível 31. Ao chegar lá, observa o inseto de cima e planeja sua estratégia. Vou começar usando 500 escamas de dragão para tentar derrotá-lo. Ele desce em um salto e desfere um soco, mas o inseto consegue desviar e se prepara para o contra-ataque. Observando o inseto, o prota comenta determinado: Tentando tirar sarro de mim, hein? Eu com certeza vou pegar você. Ele tenta acertar novamente, mas o inseto esquiva e sai voando. Com certeza é ágil, mas... diz o prota, antes de rapidamente pular, agarrando a pata do inseto e declarando: Você não vai a lugar nenhum! O inseto, porém, continua puxando-o para cima, voando em zigue-zague. Enquanto isso, o príncipe Yan observa a cena pensativo. Boquiaberto, ele comenta: Estou vendo coisas? Luo Tianxing está tentando pegar um comedor de minerais. O que está acontecendo? Enquanto isso, o inseto desce velozmente para fora da pirâmide, deixando todos que observam atônitos. Yue Ying, impressionada, exclama: Irmão Tianxing, ele é um comedor de minerais. Outra pessoa comenta: Luo Tianxing é muito audacioso tentando pegar um desses. Dizem que só os artistas marciais do Reino do Mar Divino conseguem capturá-los com sucesso. E alguém acrescenta: Vamos ficar aqui e ver como ele se sai. O inseto ataca o prota com a outra pata, e ele responde: Tentar me pegar? Nos seus sonhos? Com agilidade, ele salta e ataca de cima, desferindo um golpe nas costas do inseto e jogando-o ao chão, provocando uma grande explosão. O príncipe Yan,
observando a cena, reconhece o feito. Você conseguiu pegar um inseto mineral, normalmente só capturado por guerreiros do Reino do Mar Divino. Bom trabalho. Ao pousar no chão, o prota diz: então esse grande inseto é chamado de comedor de minérios? E alguém confirma: exatamente. Ele consome principalmente os minérios da árvore. Outra pessoa adverte: Luo Tianxin, sugiro que você não toque nele, ou você estará morto. E o prota, confuso, questiona: o que você quer dizer? O príncipe diz: esses comedores de minerais são capturados anualmente pelos rankings do Mar Divino. Desde quando são para alguém como você? O prota, com um olhar sério, responde: essas criaturas são tão perigosas que você acha que elas vão me matar? Além disso, os minérios em seu estômago não valem a pena para um artista marcial do Reino do Mar Divino. O príncipe Yan intervém. Os comedores de minerais têm membros dianteiros extremamente afiados que podem cortar as folhas que estão lá. Alguns do Reino do Mar Divino os atraem para consumir o núcleo da alma na copa das árvores e matá-los para obtê-lo. O núcleo da alma é o minério mais importante para o país dos 4 deuses. As folhas encontradas nos 3 níveis superiores são impossíveis para os artistas marciais do Reino do Mar Divino extraírem. É por isso que precisam dos comedores de minerais. O prota, meio assustado, diz: os artistas marciais do Reino do Mar Divino não podem extrair as folhas do topo porque esse núcleo da alma é tão importante? Ele continua: esses núcleos da alma têm algo a ver com entrar no reino secreto do amanhecer celestial? O príncipe confirma: correto. Você só pode controlar os cadáveres do clã do dragão no reino secreto do Imperador de Deus depois de obter os núcleos da alma. O prota pensa consigo mesmo: você ouviu isso, dragão azul? Eu tenho a oportunidade de entrar no reino secreto do amanhecer celestial com o núcleo da alma e pegar o ovo do dragão antigo que você mencionou. O dragão responde: sim, obrigado, Luo Zheng. O príncipe, apontando para um inseto, diz: este comedor de mineral é verde, então ele é apenas um jovem correndo em torno do nível 30. Eles só podem entrar no nível 40 depois de amadurecer e ficar roxos. O outro príncipe questiona: você acha que não há nenhum lá? E se houver algum, não é algo que você pode apenas tocar? O prota, com um sorriso, pergunta: esses imperadores fizeram alguma regra sobre como caçar esses comedores de minerais? O príncipe responde: não, apenas muito poucos abaixo do Reino do Mar Divino têm essa habilidade. O prota, com um olhar decisivo, conclui: já que não existe uma regra que nos impeça de pegar um, por que não posso tocá-lo? O príncipe Yan também comenta: não há nada que você queira com ele. O príncipe diz: mesmo que você encontre um núcleo de alma nele, duvido que tenha coragem de mantê-lo. O prota, retirando a espada, responde: veremos se é teu caso. Ele corta a barriga do monstro e retira pérolas. O príncipe Yan comenta: não há um núcleo da alma. O prota, se abaixando, diz: estou satisfeito apenas com as pedras da vida. Você deve vender o resto depois de limpar. E o interrompe: bom, eu coletei quase todas as pedras vitais que pude, bem como mais de 30.000 pedras de energia genuína de alto grau. Acho que obtive todas as pedras vitais abaixo do nível 30. O prota afirma: certo, vou verificar acima. E o observa. Parece ter se centrado em torno do 30. No meio das árvores, ele observa e comenta: você já ouviu? O ativista Ying está tentando comprar pedras vitais com outros minerais. Outro comenta: ouvi dizer que Yue Ying é inteligente. Se alguém quiser um mineral raro, eles o trocarão por grandes números de pedras vitais. Um terceiro acrescenta: por que as pessoas estão pedindo isso este ano? Eram algo que ninguém queria antes. Quem teria armazenado tantas? E um quarto conclui: sim, você obtém no máximo 500 a 600 desses a cada ano. Não poderíamos pegá-los emprestados de outras pessoas, mesmo que tentássemos. O prota, ao ouvir isso, exclama em pensamento: 500 a 600 peças, hein? Eles mal conseguem manter a Yue Ying viva, mas não são algo que eu quero. O que devo fazer? Devo verificar mais alto?
É mostrado no nível 31, observando um negócio dourado à distância. O prota se aproxima e observa. Essas folhas parecem especiais. Dentro, ele vê uma picareta e questiona: isso é uma picareta. Que tipo de picareta é essa? Observando mais atentamente, ele comenta: tem linhas divinas de 10 estrelas. Colocando a mão no queixo, murmura: uma linha divina de 10 estrelas. Mesmo não conhecendo os segredos, seria preciso um esforço considerável até mesmo para os dragões azuis em seu auge, sem mencionar o material necessário. Tocando a folha, ele pensa: esta é provavelmente um material de alto grau. Devo desenterrar? Pegando a picareta, ele tenta usá-la, mas ela se quebra. Observando-a surpreso, ele exclama: o quê? E pensa: devo tentar com minha espada? Melhor não. Seria ruim se a espada quebrasse. Vamos descer. Ele desce e, saindo, o príncipe o observa, perguntando: o que você tentou cavar que quebrou a picareta que eu lhe dei? O prota, sorrindo, responde: oh, sinto muito. Encontrei um item estranho no nível 35. E o príncipe revela: você quer dizer a picareta na folha de ouro? Você tentou desenterrar? Eu não te contei. A picareta dentro do chumbo dourado é chamada de Estrela Negra. Está registrada nos documentos do clã do dragão. É um vaso divino supremo. O prota, ouvindo isso, questiona: supremo? Esse grau existe? O príncipe diz: sim, existe. Não tenho certeza de quão poderoso é um desses. O documento menciona que essa picareta foi usada para extrair as folhas das árvores. E o prota responde: entendo. Parece que não é fácil consegui-los. Vou verificar os níveis superiores. O príncipe, franzindo a testa, adverte: não suba muito. Apenas os artistas marciais do Reino do Mar Divino podem sobreviver acima do nível 40. Está repleto de perigos, como os comedores de minerais roxos. O prota, olhando para trás e sorrindo, diz: relaxa, eu só estarei observando. Vou tomar cuidado. Ele acena com a mão em despedida. E o príncipe responde: entendido. Fique atento. E pensa: ele herdou as habilidades daquela criatura. Deve conseguir sobreviver se enfrentar perigo. No nível 40, o prota observa uma planta e comenta: isso é complicado. Exige muito esforço. Subitamente, vários besouros roxos aparecem. O prota os observa assustado e pensa: esses devem ser classificados em torno de uma besta de nível 11, o que equivale a um nível 5 no Reino do Mar Divino. Tentando me pegar em seus sonhos. Um dos besouros ataca o prota, e ele pensa: a casca deste inseto é extremamente dura. Mesmo uma relíquia de alto nível não é suficiente para cortar seus membros anteriores. O prota, com uma expressão séria, pensa: preciso encontrar uma oportunidade para escapar. Ele começa a desaparecer, e o inseto corre em sua perseguição. De repente, ele some entre as folhas. O inseto ataca as folhas furiosamente, mas não encontra nada, ficando confuso e perdido. O prota, já em segurança do lado de fora, sorri e diz: felizmente consegui despistá-los com alguns truques. Usando a lei do espaço e as folhas como cobertura, os comedores de minérios roxos não perceberam quando saltei do galho. Observando as entradas ao redor, ele pensa: devo estar seguro agora. Vamos verificar o nível 39. Chegando ao nível 39, ele ouve alguém gritar desesperadamente: ajuda! O prota vê um homem sendo atacado por um inseto roxo e pensa: o que está acontecendo aqui? Eles vieram atrás de mim e acabaram encontrando outra pessoa? Nesse momento, alguém grita: corra! E o prota, percebendo a gravidade da situação, pensa: caramba, tem muitos deles aqui. Preciso ajudá-los a escapar. Sem hesitar, ele atira uma pedra no inseto. O inseto, ao perceber o ataque do prota, vira-se para enfrentá-lo. O prota salta sobre ele, tentando cravar sua espada, mas o golpe é rebatido. O inseto, agora voando, solta o homem que estava atacando. O prota, montado no inseto, pensa: esse comedor de minérios é extremamente resistente. Ele se segura firmemente em uma das garras do inseto, enquanto este avança velozmente. Os mineradores, observando a cena, se questionam alarmados: que diabos é isso?
Um deles reconhece a situação e exclama: é o Luo Tianxin. Ele está lutando com um comedor de minérios roxo. Yue, surpresa, pergunta: o que você está fazendo? O prota, tentando se manter firme, grita: um dos comedores de minérios roxos caiu. Estou tentando distraí-lo. Yue, vai informar os outros para saírem da pirâmide. Yue, entendendo a urgência, responde: compreendido. Ela se vira para os outros e grita: todo mundo, se mexam! Os comedores de minerais roxos estão aqui. O quê? Ao ouvir isso, os mineradores começam a correr, gritando em pânico: ó Deus, corram! Yui, correndo, avisa ao príncipe e à princesa: isso é ruim! Os devoradores de minérios roxos estão descendo do nível 40 de alguma forma. O príncipe, surpreso, questiona: o quê? E a princesa, apontando, exclama: Huo Chen, olha, é o Luo Zheng! Mostra-se o prota aguentando firme numa das garras da criatura. A princesa, com um olhar preocupado, segurando o punho, indaga: ele ficará bem? Ela diz decidida: eu irei checar. Mas o príncipe segura seu ombro, dizendo: não. Com confiança no prota, ele afirma: eu acredito que ele dará um jeito, já que ele conseguiu matar um devorador de minérios verdes mais cedo. E acrescenta: vamos, ou podemos atrapalhá-lo. Ela, um pouco relutante, concorda. Tudo bem. Mostra-se o prota se segurando enquanto o inseto voa erraticamente, zigue-zagueando. O prota pensa: droga, mas estão vindo de 2 níveis superiores. Não serei capaz de me manter segurando a este ritmo. De repente, ele exclama, assustado, ao ver mais insetos se aproximando. Decidido, ele diz: isso deve ser o suficiente. É melhor eu sair usando as regras do espaço agora. Ele se solta, ficando no meio das folhas. O inseto furioso o encara, enquanto o prota exclama pensando: isso deve ser o suficiente. É melhor eu sair usando as regras do espaço agora. O inseto fica, olhando para as folhas, confuso sobre o paradeiro do prota. O prota reaparece do lado de fora, e imediatamente alguém grita: Luo Tianxin, como você ousa atrair os devoradores de minerais roxos para os níveis inferiores? O prota, coçando a cabeça e sorrindo, responde: desculpe, eu não pretendia. Felizmente, todos evacuaram a tempo e ninguém se machucou. Outra pessoa exclama: está tudo bem só porque ninguém se machucou? Ainda não fizemos a mineração. Agora, não só não podemos minerar mais, como também não temos certeza se esses devoradores de minerais virão nos comer. O príncipe e Yan intervêm. Não é a primeira vez que os devoradores de minérios são agitados. Vamos sair daqui por agora. Talvez os devoradores de minérios voltem se não houver mais ninguém por perto. Alguém comenta: ah, não pode ser ajudado. Vamos coletar algum lixo, podemos até encontrar algo bom. Outro acrescenta: sim, é melhor do que morrer aqui. Vamos voltar mais tarde. O príncipe, colocando a mão no ombro do prota, diz: é muito impressionante que você tenha conseguido repelir um devorador de minérios roxo por um tempo. Geralmente, só pessoas no reino do Mar Divino conseguem lidar com eles. Um pouco confuso, o prota pergunta o que eles querem dizer com coletar lixo, e o príncipe explica: coletar lixo significa tentar encontrar alguma arma não amaldiçoada no arsenal. Originalmente, esta era a mina do clã dragão. Todos os ferreiros trabalhavam nesta ilha fazendo armas. Quando o clã do dragão caiu, os ferreiros não conseguiram destruir todas as armas e não quiseram que caíssem em mãos humanas. Por isso, amaldiçoaram as armas com maldições irreversíveis. Embora todas as armas tenham sido amaldiçoadas, ainda existe algumas que não foram afetadas pela maldição, e seria muito lucrativo encontrar 1 ou 2 armas de nível santo. Apertando o punho, o prota diz: eu entendo, e pensa na possibilidade de derreter as armas para obter mais essência de formação. Uma vez que não conseguia absorver muitas antes, pois seu corpo era de nível Xian, e não podia suportar o poder das escamas do dragão. Agora que meu corpo foi levado ao nível santo, sou capaz de manusear mais poder. O prota está pensativo. Se eu pudesse ativar o poder de 5.000 ou 10.000 escamas do dragão, talvez conseguisse obter a picareta Estrela Negra, ele cogita. Após um momento de reflexão, decide: entendido.
Vou pegar um pouco de lixo com vocês e voltar para minerar mais tarde. Vamos. A cena muda para eles em frente a uma estátua do dragão, que serve como entrada para o local. O príncipe indica. Aquela estátua do dragão é a entrada. O arsenal está lá dentro. Podemos conferir. De repente, ele avista alguém. Opa, princesa! A cena mostra Lua Tianxin dizendo: Você também está aqui. Eu conheço bem esse lugar. Deixe-me mostrar a vocês. O príncipe responde: Ótimo. Não estou realmente interessado nesse lugar. Só queria esperar aqui um pouco antes de voltar para a mineração. Você pode entrar com a Huo Yun Air. Prota concorda. Claro. Ele segue por um corredor de pedra em direção ao arsenal. Ao encontrar uma espada amaldiçoada, a princesa o adverte. Cuidado com a maldição nela. Prota responde: Eu não posso remover a maldição, mas talvez eu possa separar a essência da formação dela. Isso seria suficiente para mim. Ele prossegue: Eu só preciso extrair um pouco do ferro negro do caldeirão. Após manipular a espada, ela se transforma em uma essência minúscula em suas mãos. Ele a observa pensativo. O quê? Embora o fogo negro tenha derretido a espada, por que ele não pode queimar a maldição? Serei afetado pela maldição se eu continuar absorvendo tudo isso? A bolinha de essência da espada flutua e entra na testa do Prota, que a absorve. Após isso, um pouco surpreso, ele diz: Eu me sinto bem. Apertando o punho, declara com confiança: Se não há problemas, então derreterei todos. Ele utiliza o fogo e rapidamente derrete as espadas, pegando a essência delas. Após isso, absorve e pensa: cerca de 14.000 escamas do dragão. Se eu ativá-las, seria o mesmo que um ataque físico de um cultivador do mar divino. Ele pensa: se eu abrir todas as escamas do dragão, será que consigo pegar a picareta? Mas ele é surpreendido por uma voz que diz: Luo Tianxin, venha aqui, eu descobri algo grande. E ele, surpreso, responde: Huo Yun, o que foi? Andando na direção dela. Chegando lá, ela diz: Me dê um momento. Eu vou mostrar se tiver sucesso. Ela segura um objeto e emana um poder enquanto manipula a energia em cima da arma. E a princesa, segurando a espada com alegria, diz: Eu sabia que o fogo purificador poderia ser bem eficaz. Olhando para o Prota, ela acrescenta: Olhe, Luo Tianxin. Mas percebendo algo, interrompe: Você comeu essas armas? O Prota responde, confuso: O que você quer dizer? E pensa: Por que ela está perguntando isso? Eu não queria que ninguém soubesse sobre o fogo negro, que eu tenho fogo negro e estava consumindo a essência da formação. Como ela descobriu? Ela questiona: Se você não consumiu aquelas armas, por que haveria maldição em seu corpo? Você tem estado em chamas o tempo todo. E pensa: essas são armas de nível Xian. Não importa quão resistente seja seu corpo. Não há como você digerir armas de nível Xian. O Prota, após perceber isso, pensa: Quem diria que a maldição poderia se acumular em meu corpo? E pergunta: Há algum efeito colateral com essa maldição? Ela responde: Eu não tenho certeza disso, mas não se preocupe. Eu estava planejando mostrar isso para você. Eu só tentei absorver um pouco disso e não me importei, já que não senti nada. Observando o fogo, ele diz: O que é esse fogo? Eu não consigo sentir calor vindo dele. E ela explica: É o fogo purificador, um fogo que pode purificar qualquer coisa. Dando um sorrisinho, ela joga o fogo no Prota, que após a maldição começar a ser dissipada, exclama: Que fogo incrível! Ele não é quente, pelo contrário, dá uma sensação de frescor. As maldições foram completamente removidas. O Prota a observa pensando: Ela é tão forte para sua idade, terá um grande futuro. Após vê-la observando-o, ela vira o rosto, corada, e diz: Eu ficarei nervosa se você continuar me encarando. E o Prota responde: Tudo bem. Após dissipar o fogo, ela suspira e diz: Certo, a maldição foi purificada. Não há mais nada a fazer por aqui, então vamos. O Prota concorda. Tudo bem. Então eles saem e ela anuncia: Está na hora de voltarmos a minerar. Vamos. Ao chegar na pirâmide, Yue diz: Olhe, Luo Tianxin,
Eu consegui trocar os itens por 36 pedras da vida. O prota agradece. Obrigado. E o príncipe interrompe. Irmã, olhe, eu também consegui algo bom. Ele mostra um cristal, uma pedra vermelha em sua mão. A princesa pergunta, que pedra é essa? E ele responde, é uma pedra de fogo de núcleo negro, muito benéfica para artistas marciais que treinam a lei do fogo. Irmã, é sua. O prota observa, pensativo. Por que o padrão nessa rocha é tão detalhado? Parece ter sido feito à mão, mas não sei nada sobre isso. Yue observa e diz, pedra de fogo de núcleo negro? Nunca ouvi falar desse mineral. Isso é claramente feito à mão. Onde você conseguiu um desses? Acho que você foi enganado. O príncipe, confuso, exclama, hã? O príncipe diz, surpreso. Como poderia ser falso? Liu Xiu me vendeu essa pedra por 9.000 pedras de energia inata de grau superior. Tirando a pedra da mão dela, ele a estende para a princesa e diz, irmã, apesar de estranha, esta pedra pode absorver e permanecer intacta, mesmo sendo queimada com o verdadeiro fogo. Eles alegaram que ela pode melhorar muito a pureza de sua chama depois de absorvê-la. A princesa, meio pensativa, responde, tudo bem, vou tentar. Ela pega a pedra e a coloca no fogo. Todos observam e a pedra se racha. O príncipe, confuso, exclama, o quê? Enquanto aperta a pedra, a princesa confronta Liu Xiu. Como você ousa mentir para meu irmão? Devolva as 9.000 pedras de energia inata de grau superior e leve esta coisa embora. Isso encerrará esta questão. Ele, fingindo surpresa, diz, oh, que coisa você está falando? E ela, extremamente enraivecida, acusa. A pedra que você vendeu ao Roshan é falsa. Por favor, devolva as pedras de energia inata dele. E ele responde, tentando se defender. Princesa Hu, aqui é onde você está errada. Eu nunca disse que a pedra era real. Foi seu irmão que insistiu em comprá-la. O príncipe interrompe indignado. Mas você me demonstrou que ela era. E Liu Xiu, cortando-o, argumenta. Sim, eu apenas fiz uma pequena demonstração, mas nunca afirmei que era real. Foi você quem quis comprá-la. A quem você pode culpar? Ela fica observando, pensativa, enquanto o príncipe pensa consigo mesmo. Eu reuni um bando de pessoas e fiz alguns truques de mágica na beira da estrada para atrair esse garoto. Não esperava que ele mordesse a isca tão facilmente. O príncipe diz, esta pedra foi comprada por Huo Chen e você a quebrou. É impossível pedir reembolso. Mas, se você me emprestar essa pulseira por 1 ou 2 anos, eu devolverei todas as pedras de energia inata. Que tal isso? Ela fica brava com a proposta. E nesse momento, o prota começa a rir, achando a situação hilária. O príncipe, com um olhar sério, pergunta, do que você está rindo? O prota responde, eu estava rindo de alguém que tem a cara de pau suficiente para fazer o papel de um descarado tão bem. Impressionante, realmente impressionante. Os seguidores do príncipe se irritam. Um deles exclama, como você ousa? Quem você está chamando de descarado? Outro diz, você é apenas um camponês. Você não é nada diante da família real. O prota, mantendo seu olhar sério, avisa, eu só vou dizer isso uma vez. Devolvam as pedras de energia inata para Huo Chen e isso será o fim. Não se envergonhem. O príncipe, demonstrando desdém, pergunta, e se eu não devolver? O prota responde com firmeza, de fato, eu não irei agredi-lo fisicamente. No entanto, ele utiliza seu poder espiritual, fazendo todos tremerem de medo. Um dos seguidores do príncipe exclama, meu Deus, como ele conseguiu liberar tanta pressão espiritual assim? É ainda mais forte do que um reino do mar divino. Outro sugere, vamos sair daqui. O príncipe, encarando o prota, diz, você está indo longe demais. O prota, abrindo os braços, contesta. O que você quer dizer com ir longe demais? Tecnicamente, não estou fazendo nada. Como o que aconteceu agora, você não disse nada sobre a pedra ser real, mas ainda assim ele comprou, não foi? Estendendo a mão, o prota continua. Estou um pouco curioso. Sua alma está longe do reino da alma da guerra, mas você é capaz de resistir à minha pressão espiritual.
Talvez você tenha algum artefato escondido. O príncipe pensa consigo mesmo. Se não fosse pelo colar de reunião do espírito que estou usando, que nega 60% de todos os ataques espirituais, ele já teria me esmagado completamente. Felizmente, como é um acessório feminino, estou usando-o secretamente por dentro para ninguém perceber. O prota diz com confiança. Tudo bem, mas eu gostaria de ver quanto tempo você aguenta. Dando um passo à frente, ele desafia. Eu só preciso chegar mais perto de você. O adversário começa a tremer sob a pressão. Seus olhos se enchem de veias. De repente, ele saca uma arma e ameaça. Eu vou te matar! O prota, com as mãos à frente do corpo, tenta acalmá-lo. Ei, acalme-se. Esta pequena lança deve valer entre 300 mil e 400 mil pedras de energia inata de grau superior, certo? Eu só estou pedindo que você devolva 9 mil. Ouvi dizer que, apesar de a sua lança divina do trovão só poder ser usada uma vez, ela ainda é uma arma de meio grau divino e é inestimável. Não é um salva-vidas que seu pai lhe deu? Você, como herdeiro, não consegue fazer uma matemática simples assim? O príncipe, irritado, exclama. Valor monetário não é nada. Minha dignidade real é muito mais importante. Ele aponta a lança em direção ao prota, enquanto a princesa, preocupada, diz a Luo Tianxin, que está atrás do prota. Isso é sério. Nós não queremos mais as pedras de energia inatas. Vamos recuar. O prota, olhando para ela, concorda. Tudo bem. Vocês dois recuem para um lugar seguro. Ela observa o prota, pensativa. Enquanto isso, o outro príncipe, segurando a lança, pensa ansiosamente. Assim que meu dedo pressionar essa runda vermelha, a lança divina do trovão será ativada e disparará instantaneamente. Devo fazer isso? Luo Tianxin é resistente. Com os olhos vermelhos de determinação, ele pensa. Se eu conseguir matá-lo, meu pai com certeza me recompensará grandemente. Vai valer a pena, mesmo que custe a lança divina do trovão. Decidido, ele grita, morra, plebeu imundo! E dispara um enorme raio em direção ao prota. O poder avança em direção ao prota, que desvia para o mar, onde o poder acaba cortando as águas. Após a poeira baixar, o prota aparece ileso, sem nenhum arranhão. Um espectador comenta, mesmo a arma divina do trovão contra Luo Tianxin não foi suficiente. Ninguém consegue enfrentá-lo agora. Outro acrescenta, essa é a habilidade do pequeno monstro, mas ele não a dominava tão bem quanto Luo Tianxin. Então, o príncipe intervém. Não comemorem tão cedo. Meu pai com certeza vai matar você. Você não é páreo para ele. Com um sorriso, o prota responde. Eu não vou negar isso. O príncipe exaltado retruca. Então, por que você não está ajoelhado implorando? Eu posso pedir para meu pai talvez poupar sua vida miserável. Com um olhar sério, o prota diz. Você não tem essa autoridade. Ele dá um passo à frente. O príncipe, desesperado, exclama, droga, a gema, colhedor de almas. E perde a consciência, desabando no chão. Os presentes observam a cena, chocados. Estendendo a mão, o prota declara. Ele não suportou a opressão da minha alma e desmaiou. Vocês terão que esperar ele acordar. A princesa suspira e fala. Não é necessário apenas 9 mil pedras de energia genuína de alto grau, mas você enfureceu o imperador de Daiyu novamente. Se ele causar problemas para você no futuro, pedirei para meu pai te ajudar. O prota sorri e responde. Está tudo bem. Eu só estava dando uma lição nele. Ele não vai tentar nada. Vamos voltar para a mina. O prota, olhando para a picareta, diz. Está se tornando cada vez mais difícil. Eu deveria tentar obter a picareta da estrela negra. Após obter a essência celestial, ele vai ao nível 35 em frente à picareta. Um observador, notando isso, comenta. O que é isso? O Luz está tentando obter a picareta da estrela negra? Será que ele seria capaz? Outro responde. Impossível. Se fosse simples assim, um artista marcial do reino do mar divino já teria pegado ela. O prota observa e pensa. Vou tentar abrir e ver quantas escamas eu aguento de uma vez. Ele começa a abrir, chegando a 2 mil, 3 mil e 4 mil, e dá um soco na planta, que treme um pouco, mas nada mais acontece.
Observando isso com seriedade, ele reflete. Meu corpo já está no limite. Eu deveria tentar 5.000 escamas. Eu ainda consigo aguentar. Ativando as 5.000 escamas, o corpo do prota começa a sangrar. Ele ataca a planta com toda a sua força, mas é jogado longe. Nesse momento, o príncipe chega exclamando, Luo Tianxing, e Yue, aproximando-se, diz, Irmão Tianxing. O príncipe, olhando para a picareta, comenta, embora a picareta da estrela negra seja apenas uma picareta, ela ainda é um verdadeiro recipiente divino. Você deveria desistir. Yue concorda. Sim, por que você está se machucando desse jeito? O prota responde. Obter a picareta é uma coisa, mas acabei de sentir que o poder que posso ganhar não é apropriado para o meu corpo. O príncipe, ponderando, diz, sério? Eu acho que você já é bem forte fisicamente. Mesmo que eu não saiba de onde você obteve tal poder, se você tem agora o poder do pequeno monstro, por que está confinando esses poderes dentro do seu corpo e deixando que eles te machuquem? Ao ouvir isso, o prota exclama e, agradecendo, diz, obrigado, eu acho que sei o que devo fazer. Vou tentar de novo. Ele se posiciona novamente diante da planta, suspira e começa a ativar as escamas, chegando a 4.000 escamas do dragão. Pensando consigo mesmo, ele planeja. Vou tentar transferi-las para a folha. Subitamente, um barulho enorme acontece. O pessoal que ouviu o barulho diz, vejam, aquela folha dourada parece estar sob pressão e está diminuindo. Outro questiona, o que está acontecendo? Enquanto isso, o prota ativa seus poderes contando 11, 12, 13, 14.000. Iluminei todas as escamas do dragão. Vou invocar 10.000 delas na folha e deixar as 4.000 restantes dentro do meu corpo. Com os olhos vermelhos, ele pensa, isso deve ser o bastante. Está na hora. Então ele parte com tudo, desferindo um soco na planta, que ao fazer barulho, começa a rachar. Príncipe Yan, surpreso, comenta, ele conseguiu fazer uma rachadura na folha dourada? E questiona, incrédulo, como isso é possível? O prota, sorrindo, diz, está funcionando ótimo. Mais uma vez vou usar o poder das estrelas agora. E desaparece, se preparando para dar outro soco, desta vez utilizando o tremor das estrelas. Uma explosão enorme ocorre. A picareta aparece no meio dos destroços da planta e o prota a pega enquanto os observadores comentam. Ele conseguiu a picareta estrelar negra. Ele não é algo comum para um artista marcial no reino do mar divino. Outro acrescenta, ele é mesmo humano? O prota, do lado de fora com a picareta em mãos, escuta um comentário. Ouvi dizer que alguém destruiu a folha dourada e adquiriu a picareta da estrela negra. Que incrível quem foi! O outro responde, foi o Luo Tianxing. Quem mais poderia ser? E o prota observa, pensativo. Isto é realmente um receptáculo divino supremo? Não é nada parecido com o que eu esperava. Ele, utilizando a picareta, coloca-a no chão, e os observadores comentam. Não parece ser nada especial, ele só gastou energia à toa. E outro diz, aquilo serve para pessoas com sangue real. Luo Tianxing está sem sorte. O prota, observando a picareta, pensa. O que está acontecendo? O dragão, em sua mente, diz, a picareta da estrela negra, um receptáculo divino supremo. Eu sabia que isto estava escondido dentro daquela árvore, mas nunca pensei que você pudesse adquiri-lo. O prota pergunta, dragão verde, você está acordado? Pensei que iria dormir por um tempo. E o dragão responde, sim, mas é porque senti esse receptáculo divino supremo. O prota comenta, parece que não posso usá-lo. O dragão retruca, seria estranho se você pudesse usar um receptáculo divino supremo à vontade. Esse receptáculo é do clã dos dragões, eu sei como fazê-lo reconhecer alguém como dono. E posso te ensinar, não é muito difícil. Lembre-se de bloquear o mundo exterior, não deixe que ninguém veja. Depois de ativar a linha divina de 10 estrelas, você só precisa escorrer seu sangue sobre ele. Você o ativa desenhando sobre as 3 linhas divinas, que são opostas a essas 3 aqui. Um crédulo questiona.
3 linhas divinas opostas? Não me diga que também há 10 linhas divinas. Como saberei? E o dragão explica. Quando tentar, você vai saber. O prota, virando a picareta, diz: O quê? Essas são linhas divinas de 1 estrela? São as linhas divinas da meditação que eu usei enquanto treinava. E o dragão confirma. Correto. Usar esse método nos permite excluir os que nunca viram as linhas divinas dos dragões genuínos. E ainda permite que aqueles no clã dos dragões que não são especialistas em linhas divinas as utilizem. Ele diz: entendi, irei ativá-los. Colocando os machonantes no chão, afirma: certo. E a picareta começa a brilhar. Admirado, ele comenta: que lindo, e pergunta: posso escorrer meu sangue sobre ela agora? O dragão responde: isso é um receptáculo divino supremo que tem sua própria maneira de escolher um dono. Nem todo mundo é digno, mas agora tente. O prota diz: entendi. Fazendo um corte no dedo, ele despeja uma gota de sangue sobre a picareta e pensa: será que vai funcionar? A picareta começa a absorver o sangue. Erguendo-a, ele diz: ótimo, funcionou. O dragão então explica: como um receptáculo divino supremo, não há praticamente nada que não possa escavar. Se usado corretamente, você pode conseguir todas as joias e minérios no mundo. Pensativo, o prota reflete: basicamente, esta é uma picareta de alto nível. Eu esperava que pudesse ser usada como uma arma. No céu, alguns artistas marciais são vistos indo em direção à pirâmide. Alguém observando comenta: tem alguém aqui? E exclama: são os governantes dos 4 países dos deuses e os artistas marciais do Reino do Mar Divino. O rei de Daiyu, observando o príncipe sendo carregado, questiona: o que aconteceu com o meu filho? Por que sinto sua alma enfraquecida? Quem feriu a alma dele? E o prota, observando de longe, pensa: é Daiyu, o imperador da guerra. O homem se aproxima do rei de Daiyu e, apontando para o prota, acusa: foi Luo Tianxin. Ele feriu a alma do príncipe herdeiro com sua pressão espiritual. Em seguida, entrega o colar que protegeu o príncipe de Daiyu. Ao ver isso, o rei de Daiyu exclama: Luo Zheng, ajoelhe-se e prepare-se para morrer. Ouvindo isso, o prota questiona: por que eu me ajoelharia diante de você se estou prestes a morrer? A princesa intercede: parece que o imperador da guerra Daiyu está causando problemas para Luo Tianxing por causa do que aconteceu com Liu Xiu. Precisamos explicar a situação para o pai. O outro príncipe concorda: sim. E ela continua, dirigindo-se ao pai: pai, ouça-nos. Não é o que parece. Isso não é culpa de Luo Tianxing. Surpreso, o rei de Daiyu questiona: o que está fazendo, criança? Crianças deveriam estar brincando em outro lugar. O pai dela, confuso, pergunta: Yuner, o que é isso? Ela explica: ele feriu Liu Xiu porque estava nos ajudando. Imperador da guerra Daiyu, você não perguntou o que aconteceu, nem se importou com os erros de Liu Xiu. Mas começou a culpar Luo Tianxin pelo que aconteceu. Que tipo de lógica é essa? Ele responde bruscamente: fique fora disso. E ativando o poder em sua mão, pensa: como eu poderia perder a chance de me livrar de Luo Tianxin de uma vez por todas? Nesse momento, alguém segura sua mão dizendo: Liu Zhan, se houver algum conflito entre os jovens, deveriam pelo menos descobrir o que realmente aconteceu primeiro. Outro rei concorda: de fato. O rei de Daiyu faz um barulho de desgosto e pensa: por que esse Luo Zhang é tão sortudo? Sempre tem alguém defendendo-o. Então, o outro diz: Yuner, me conte exatamente o que aconteceu. Ela responde: claro, eis como as coisas aconteceram. Ela termina sua explicação dizendo: isso é tudo. O rei de Daiyu fica pensativo. Então, o rei Ti observa: Liu Zhang, seu filho realmente foi longe demais dessa vez. Em pensar que o príncipe herdeiro de um reino se rebaixou tanto por 9.000 pedras de energia inata. De fato, ele não as devolveu depois que descobriram o golpe dele e ainda agiu como uma criança mimada. Isso é um pouco. Ele faz um som de desaprovação e o outro rei acrescenta: sim, é óbvio que ele provocou Luo Tianxin.
Na minha opinião, foi culpa dele mesmo ter se machucado por Luo Tianxin. O rei de Daiyu olha para ele, questionando. Você está dizendo que meu filho se machucou à toa? A pedra de coleta de alma e a lança do trovão divina eram extremamente caras. Alguém precisa pagar o preço. Ele pergunta. Preço? E continua. Liu Zhang, você tem sido mais e mais irracional esses anos. Falando em preço, Liu Xiu também não deveria pagar por intimidar meu filho? Eu já decidi deixar isso para lá, mas você ainda está tentando levar isso adiante. Você acha que o rei de Daiyu é melhor que todos os outros? Liu Zhang responde firmemente. Fez bem. Enquanto eu estiver aqui, ninguém vai tocar em você, a menos que queiram morrer. Agradeço pelo que você fez aos meus filhos. O rei de Daiyu, confuso, diz. Velho Hu, eu? Mas o prota interrompe. Eu também agradeço, Sua Majestade. Estou voltando para a mineração. Me desculpe. É melhor eu não ficar aqui por muito tempo. Porém, o rei de Daiyu o interrompe. Espere. O prota o observa e o rei pergunta. Isso é a picareta estrela negra que você está segurando? Esticando a mão, ele insiste. E se for? O rei, estendendo a mão, diz. Se você me der esse tesouro raro, eu o perdoarei por tudo que você fez até agora. Com um olhar sério, ele pensa. Eu não esperava que alguém fosse capaz de obtê-la. Eu posso obter qualquer tesouro com isso. Ele salta em direção ao prota, exclamando, Me dê! A princesa, vendo isso, exclama, Ei! Luo Tianxin trabalhou muito duro para quebrar a folha dourada. Como você pode roubá-la dele? E a picareta sai voando da mão do prota. Com a picareta na mão, ele exclama, É a picareta estrela negra! Agora posso minerar qualquer núcleo da alma que eu quiser. Desaparecendo, ele chega ao nível 47 e diante dos minérios diz, Esses núcleos da alma são todos meus. Ele dá uma picaretada no minério, mas suas mãos começam a sangrar. Confuso, ele questiona, O que é isso? O dragão na mente do prota esclarece. Os núcleos da alma nessa folha contêm uma lei da casualidade absoluta. Ninguém além do dono da picareta estrela negra pode quebrá-los. Ele se vira para o prota e exige. Você se tornou o dono dessa picareta estrela negra. Me diga como fazer isso, ou você morre. O prota, sorrindo, responde. Eu desenterrei a picareta estrela negra sozinho, e ela me aceitou como seu dono. Você espera que eu te ensine a usá-la depois de tentar roubá-la de mim? Que piada! Para um governante de um reino ser tão sem vergonha, isso é inédito. Nesse momento, o outro rei chega dizendo, Liu Zhan, roubar a posse de um jovem não é um comportamento digno de um imperador. O rei de Daiyu, contrariado, diz, O imperador não precisa de ajuda. Mas o outro rei insiste, espere. Já que a picareta estrela negra escolheu seu dono, você pode não precisar da ajuda de Luo Tianxin, mas nós precisamos. Fomos corteses com você ao longo dos anos, mas você se tornou cada vez mais egoísta. Liu Zhan, devolva a picareta estrela negra para Luo Tianxin, ou teremos uma luta aqui. Ele faz um barulho de desgosto e resignado diz, Tudo bem. Já que você é o dono, você pode ficar com ela. Então ele joga a picareta na direção do prota com extrema força. A princesa, preocupada, exclama, Luo Tianxin, cuidado! Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!